Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Amém? Vocês estão acordados? Vocês almoçaram hoje? Glória a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Daiane, sou uma das ministras aqui da casa. Hoje eu fui enviada para trazer uma palavra do coração do Senhor para o seu coração. Mas eu queria alertar as mulheres rapidinho. Dia 4 e 5 de agosto nós teremos a nossa conferência de mulheres. Amém? Então se prepare, convide a sua amiga, a sua vizinha. Venha celebrar Cristo conosco e receber uma palavra direcionada para o seu cotidiano mulher. Amém? Estão convidadas. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do sistema de governo de Deus. Fala assim, sistema de governo de Deus. E esse sistema, ele é sem falha. Fala assim, não tem falha. Isso é uma convicção que nós temos. Eu quero falar para vocês que eu vou ministrar, amém? Só que vocês também podem responder amém, glória a Deus, aleluia, tá bom? Se falar com você, você pode falar amém. Você está numa igreja pentecostal, amém? Glória a Deus. Vocês vão pregar junto comigo? Ah, então tá bom. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, você não vai dormir não, hein? Vamos lá. Aleluia. Deus, irmãos, em toda a sua soberania e em sua criação, Ele se move com um sistema de governo, que é a paternidade. Fora disso, se alguém te falar que existe outro sistema, é religiosidade. E você vai ver que nós vamos ler alguns textos da Bíblia que vai confirmar isso. E isso vai ficar gravado no seu espírito e você não vai esquecer nunca mais. Tudo que é religiosidade está fadado ao tempo, à falência e à extinção. Não tem sustentamento, não tem fundamento, não tem base. E Deus, Ele é tão perfeito em si mesmo que o seu sistema de governo opera há mais de bilhões de anos. E é perfeito, não tem falhas. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 1, verso 7. Vamos ler juntos. Nós já preparamos o ambiente com adoração, já cantamos louvores poderosos. Espírito Santo, nessa noite nós te damos liberdade. Nós te damos liberdade para falar ao nosso espírito, para falar ao nosso coração. Senhor, nós quebramos toda ofensa. Que a palavra, Senhor, venha penetrar juntas de medulas e almas e adentrar ao espírito e produzir vida e vida em abundância. Pai amado, toda ofensa na mente, nós declaramos que caia por terra agora. Tenha liberdade, espírito de vida, espírito de profecia que se move a partir da palavra. Nós rendemos o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa alma ao teu senhorio, Pai, em nome de Jesus. Gênesis 1:7 diz assim: Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Esse foi o segundo dia. Até aqui. Firmamento significa espaço celeste, fundamento, base. Que espaço celeste foi esse que Deus fez, hein? E quando eu penso em céu, eu já imagino Deus fazendo os anjos, porque os anjos habitam o céu, amém? Eu já acredito que Deus ele já fez tudo ali no cômodo do firmamento dos céus. E onde que os anjos habitam? No céu. Então por isso que a minha convicção é de que, eles foram criados ali junto. E Deus fez a separação do firmamento das águas de baixo e o firmamento das águas de cima. E existia um anjo no céu, chamado Lúcifer. Vulgo, hoje em dia, Satanás. Não vou pregar sobre ele, tá? Mas preciso passar pela história dele.
Ele não merece que a gente fique falando dele. Então, antes da queda, ele era um anjo de luz e vivia no firmamento, no céu. Era um anjo glorioso que comandava a adoração. Ou seja, ele tinha influência sobre outros anjos. Só que a Bíblia nos diz que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia para ele. E nós lemos em Gênesis o quê? Que no segundo dia Deus fez céus e separou os firmamentos. Você vai entender. Então, o espaço cronológico humano que nós, seres humanos, conhecemos é pequeno demais diante da soberania do Kairos de Deus. Depois, em Gênesis 1:27, quem que Deus cria? O homem e a mulher. Abre para mim, por favor, o verso 27, para eles acompanharem. Diz assim, ó: criou Deus... Não sei se é a mesma coisa. Acho que não. É melhor eu ler aqui então. É a NVI que eu estou usando. Tem NVI aí? Tem? Deixa eu ver se vai ser igual. Aê, a NVI. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. É uma afirmação dupla. Homem e mulher os criou. Afirmação tripla. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Deus falou isso para os anjos? Vocês podem responder aí? Me ajudar a pregar? Deus mandou os anjos se multiplicar? Chamam eles de homem e mulher? Não, né? Mas Deus nos fez a sua imagem e semelhança e nos disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Sabe o que é subjugar? É governar. Fala aí para quem está do seu lado. Sabe o que é subjugar? É governar. Uau! O sistema de governo de Deus operante na vida dos anjos? Não. O sistema de governo de Deus operante na vida dos homens e das mulheres. Operante na vida dos seus filhos, na vida do ser humano, a qual o próprio Deus o chama de sua imagem e semelhança. Daí, por que você está falando dos anjos e dos seres humanos? O que tem a ver? Lúcifer, ele queria ser como Deus, só que ele também queria ser como nós. Deus nos criou a sua imagem e... se Lúcifer queria ser como Deus, ele queria ser como eu e você. Ele queria multiplicar, ele queria subjugar. Só que essa não foi uma autoridade que Deus confiou a ele. Porque Deus disse que nós somos a sua imagem e semelhança. E por isso que Satanás influenciou Adão a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, para que a sua semente invejosa, maligna, se tornasse influente também na vida do homem. Ele era tão invejoso que ele queria ser como nós. Mas Deus tinha um plano de redenção eterna para mim e para você através de Cristo. E subjugou Satanás e sua trupe mais uma vez. Embora Adão tenha comido lá do fruto, tenha recebido da semente de Satanás, tenha recebido da natureza do pecado em si mesmo, Deus fala: eu tenho um plano de redenção, eu os fiz a minha imagem e semelhança, então eu vou enviar o meu filho, o meu único filho, e vou fazer que ele vá lá e cumpra um plano que vai salvar toda a humanidade. Aleluia. E Deus nos deu um caminho a ser acessado para que essa semente maligna não seja influente nas nossas vidas. E eu quero falar um pouco desse desenvolvimento da vida de Cristo em nós, através desse sistema de governo de Deus que é a paternidade. Vocês conseguem compreender que no princípio, quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, ele já era um Deus Pai? Deus se relacionava com Adão intimamente. Enquanto Deus falava com Adão de dentro para fora, Adão não tinha medo. Adão vivia nu, sem vergonha.
Ele não tinha insegurança diante do seu pai. Mas a partir do momento que o pecado entrou, a partir do momento que a semente maligna entrou na sua vida, na sua história, ele passou a ter vergonha do seu pai. Adão, ele vivia a paternidade no jardim, mas o pecado o divorciou do desenho original de Deus para a sua vida. Deus o confiou muitas coisas, mas o pecado distanciou dessa administração genuína. Abra comigo agora em 1 Coríntios 15, 45. NVI mesmo, tá, Mari? Aleluia. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra, ele é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos, fala assim, trouxemos a imagem do terreno, assim, pode repetir, irmãos, assim traremos também a imagem do celestial. Isso é uma afirmação, isso é uma confirmação sobre a sua vida. Assim como o seu ser biológico, fisiológico, humano, essa matéria veio à existência, assim também nós traremos à existência o homem celestial, a imagem do celestial. E agora, dito isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E eu quero que vocês se apeguem aqui ao trecho que nós falamos, que nós trouxemos a imagem do terreno. Como eu disse, fala de biologia, fala da matéria humana, fala dos nossos ossos, dos nossos tecidos, dos nossos órgãos vitais. Porque o Senhor, Ele nos deu o poder de nós sermos férteis. Deus disse que nós somos férteis, amém? E nos deu o poder de nos multiplicar. Se apeguem ainda mais, que nós traremos também, pode deixar aqui, o verso anterior. Que nós traremos também a imagem do homem celestial, guarda isso no seu espírito, amém? Sendo assim, para que o nosso ser matéria humana possa trazer a imagem do último Adão, que é Cristo, nós precisamos ser desenvolvidos. Alguém sabe o que é desenvolvimento? Para você fazer um suco de fruta, você precisa só da fruta, só se for de laranja, né? Mas se for, por exemplo, de maracujá, você pega lá, espreme maracujá e bebe o suco? Não, né? Você precisa desenvolver a receita. Da mesma forma é um bolo. Você precisa de vários ingredientes, precisa de um tempo de forno, precisa de um desenvolvimento. E não é diferente quando nós falamos sobre paternidade. Porque nós precisamos ser desenvolvidos e crucificar a semente que foi adquirida em Adão pela influência de Satanás. Porque assim como por um só homem o pecado entrou no mundo, também por um só homem a humanidade foi reconectada a Deus. Abre comigo, nós vamos usar bastante Bíblia hoje, tá? Romanos 5,17. Eu acho que agora tem problema, vamos lá. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Você tem noção disso aqui? Eu vou ler nessa versão aqui para acompanhar vocês. Vou descer para mim ver direito, tá? Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, está falando de Adão, muito mais, fala assim, muito mais, aqueles que recebem de Deus a imensa
provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em morte? Não, reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Está falando de mim e de você. Amém? 18, verso 18. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Não fala de parcialidade, fala a todos. Sendo assim, como por meio da desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Romanos 5:11. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia. Morte em Adão, vida em Cristo. Essa é a realidade de que nós estamos inseridos. Nele nós somos reconciliados ao nosso destino profético. Vocês conseguiram compreender que se não for por intermédio de Cristo, nós não podemos viver? Nós não temos vida em outro lugar que não seja em Cristo. Apenas sobrevivemos a essa jornada chamada vida, se nós não estamos na raiz correta, que é a raiz de Cristo. Agora, irmãos, depois de fundamentar, de lermos Bíblia, eu quero falar de Jesus para vocês. Porque para que Cristo possa ser visto em nossas vidas, nós precisamos, assim como Jesus foi, sermos desenvolvidos. E aqui entra o sistema de governo de Deus que não tem falha. Em Lucas 2, relata que Jesus estava em Jerusalém com seus pais, José e Maria, para celebrar a Páscoa. E que Jesus ele se perde de seus pais. E depois de 3 dias, eles o encontram. E Jesus pergunta o que eles foram fazer ali. Imagina só, seu filho aí, pequenininho, se perde, você fica 3 dias procurando. Eu ia ficar doida. Eu tenho 2 pequenininhos, eu ia ficar maluca. Porque a gente ama demais os nossos filhos. E Jesus ele estava ensinando e aprendendo com os sacerdotes no templo. E o seu pai, fala assim, o seu pai, que era uma autoridade constituída por Deus. Como assim? Lembra quando Deus manda o anjo, um mensageiro, falar lá com José, antes dele se casar com Maria, que a noiva dele ia engravidar? Que o Messias ia vir por meio da noiva dele, e que ele não desistisse e não fugisse? Deus ali estava habilitando um pai. E o seu pai, autoridade constituída por Deus, diz a Jesus que ainda não era a sua hora. Afinal, ele tinha apenas 12 anos. Quantas vezes na nossa vida a gente recebe um não e a gente fica bicudo? A gente fala, eu não vou contar mais sobre esse assunto. Ele não me entende. Não vou falar mais sobre esse assunto. Eles não conseguem compreender a minha realidade. Jesus tinha 12 anos. E sabe o que Lucas 2,51 diz? Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhes era obediente. No verso 52 diz: e Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Jesus não ficou bicudo. Ele não falou assim, você não me entende. Eu sou Deus. Eu posso falar. Eu posso fazer. Jesus se sujeitou à voz de um pai. Jesus ele se desenvolvia em graça e em sabedoria, porque ele tinha um coração ensinável. Ele não retrucava, porque ele se permitiu ser formado por um pai.
E a Bíblia nos ensina em Romanos 10:17 que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe por que José ele foi habilitado a ser pai de Jesus? O pai do Messias. Porque ele se sujeitou a ouvir a palavra de Deus. Então José ele foi habilitado a ser aquele que transporta a palavra de Deus. Então aquele que transporta a palavra de Deus é que ativou fé sobre a vida do menino Jesus. Vocês acham que Jesus nasceu sabendo falar? Saiu do ventre de Maria já fazendo milagre? Ah, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Meu sobrinho nasceu. A Dani teve neném. Glória a Deus. Eu pedi autorização para ela. Eu falei, posso contar para todo mundo que meu sobrinho nasceu? E ele não nasceu fazendo milagre nem sabendo falar, viu? Tá aprendendo a mamar ainda. Mas graças a Deus ocorreu tudo bem. Amanhã eles têm alta, estão se recuperando bem. E o bebê nasceu forte. E eu vou voltar para a palavra, amém? Jesus não saiu do ventre de Maria já fazendo milagres. Ele também não saiu de lá comendo comida sólida, pegando um pedaço de carne e ó, comendo, não. Jesus, ele se sujeitou a ser alimentado e nutrido por gente, nutrido por pessoas, por essa matéria aqui que Deus falou assim, ó, minha imagem e semelhança. Aqueles que eu chamei por pureza, aqueles que eu conectei em casamento, mesmo sem ter tido toque, mesmo sem ter tido intimidade, Deus conectou e habilitou aquela matéria para ser pai do Messias, para ser aqueles que iam ativar fé. Jesus se sujeitou a ser nutrido por gente. Fala assim, gente como eu e você, para quem está do seu lado. Pessoas que foram preparadas por Deus, provadas, para serem seus pais. Vocês acham que não foi uma provação para José? Ó, a sua noiva, que era para você casar, que é para você casar, aliás, vai engravidar. Imagina só. Imagina aí, Josafá, você está se guardando para o seu casamento. Aí aparece um anjo para você e fala, olha, a sua noiva vai engravidar. E vai carregar uma semente pura. A sua mente natural vai dar um bug, não vai? Só que José se submeteu ao Espírito, para que ele fosse habilitado a ser uma voz de fé sobre a vida de Jesus. Ele se moveu por fé. E o Alexandre falou, fé é aquilo que nós não vemos, mas nós esperamos e nós cremos, porque vem a existência. Aqueles que se guardaram em pureza para o casamento, puderam desfrutar e ter muitos filhos, desfrutar de plenitude, porque nós não vemos relatado na Bíblia que José e Maria ficavam brigando dentro do casamento. Nós não vemos na Bíblia José e Maria brigando para criar Jesus. Nós vemos eles se sujeitando em tudo ao Senhor. E isso é fé. E isso é fé. Aleluia. Eles eram aqueles que iam desenvolver o destino profético. Gente, Jesus era Deus, mas ele se sujeitou a passar pelo ventre, a sair pelo ventre de uma mulher, a ser sustentado pelo seio de uma mulher. Ele se sujeitou a ouvir a palavra de um pai, a aprender de carpintaria com José. Vocês têm noção? E aquilo que nós denominamos muitas vezes ser algo muito simples. Ah, mas eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo, é muito simples, eu ganho muito pouco. É nessa simplicidade que Deus quer revelar a sua fé. É nessa simplicidade que Deus quer te ativar. É nessa simplicidade que Deus quer te revelar a você. É nesse lugar que Deus quer te ensinar a governar. Isso não está no script, mas é o Espírito Santo que manda em tudo aqui. Deus, ele enviou anjos mensageiros para falar com José, para direcionar o menino. Ou seja, a fé de Jesus, ela foi ativada porque ele em todo tempo se sujeitou a ouvir um pai. Um pai, grave isso no seu espírito, é o veículo da voz de Deus sobre a minha e a sua vida. Sabe o que é um veículo? Olha só.
Se eu desligar o microfone, alguém aí atrás... Tem ruído na comunicação. Porque se eu usar o microfone, todos vocês conseguem me ouvir perfeitamente. Mas a voz de um pai é o veículo, o qual a voz de Deus vem sobre a minha e sobre a sua vida. E o processo de desenvolvimento de ser filho nos conduz a crucificar a nossa matéria humana, adquirida em Adão, para que Cristo seja visto nas nossas vidas. E como eu disse, é um processo de sujeição do coração. Jesus com 12 anos falou: Pai, você me achou, está aqui meu coração, eu sou obediente em tudo. A mente pode ser ofendida, mas a minha obediência não. Eu posso não concordar aqui dentro, mas eu respondo por fé, porque eu vivo por fé, eu me movo por fé, e ainda que eu não esteja vendo com os olhos naturais, eu creio no Espírito que eu vou alcançar aquilo que o meu Pai está falando sobre mim. Jesus era obediente a José em tudo. Ele foi adolescente também. Porque às vezes o adolescente acha que Jesus não foi adolescente, né? E a Bíblia não diz que ele pulou essa parte. Não, muito pelo contrário. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Não foi em parte, foi em tudo. Mas ele sujeitava todas as suas inseguranças ao seu pai. Estar exposto a um pai não é esconder os seus impulsos, não é esconder os seus desejos. Pelo contrário, é revelar esses impulsos na mesa, na intimidade, para que tenhamos uma medida de luz suficiente para não sermos levados pelos ventos do pecado. Aonde foi que Satanás encontrou Adão? No ambiente da intimidade, porque Adão cobiçou no seu coração não ouvir a voz do Pai. E é nessa intimidade que essa medida de luz vem sobre a nossa vida. E você vai entender. Porque a nossa fé só pode ser ativada se nós estivermos dispostos a ouvir direcionamento. Podemos estar expostos a um ambiente de pureza. Podemos estar expostos a um ambiente de cuidado, de proteção e de destino, e nunca nos desenvolvermos. Porque a nossa lente está corrompida com o sistema de governo desse mundo da autossuficiência em si mesmo. Adão, ele se sentiu autossuficiente, e ele comeu do fruto proibido, e o seu destino foi morte. Desconexão do ambiente da intimidade. Seu destino foi vergonha, foi se esconder. A autossuficiência é orfandade. A autossuficiência em si mesmo revela o quanto ainda somos órfãos no reino do Espírito. E a orfandade nos conduz a nos distanciar do desenho de pureza. Pureza, nada a ver. Não beijar antes do casamento, nada a ver. Não ter relações antes do casamento. Todo mundo experimenta. Ei, Deus não te chamou para ser todo mundo. Deus te chamou para caminhar em pureza. E eu ouvi essa semana um pastor falando que uma pessoa uma vez perguntou assim para ele: pastor, eu vivo junto com meu namorado e eu não sou casada. Eu estou em prostituição? Eu não cobro para ter relação com meu namorado. Ele disse: sim. A diferença entre você e a prostituta que está na rua é que ela cobra e você não. Para Deus, pecado é pecado. Não existe pecadinho e pecadão. E a autossuficiência nos faz distanciar do desenho de pureza de Deus para as nossas vidas. A orfandade, ela reprime os seus impulsos. Ela reprime os seus impulsos e desejos diante de um pai. Então é como se eu colocasse uma máscara diante do meu pai e eu só falasse aquilo que na hora ali para mim faz sentido. Eu só falo aquilo que faz sentido para mim.
aquilo que não vai mexer, não vai ofender a minha mente, aquilo que eu acho que vai dar certo. E a orfandade te faz fazer como Adão fez ao ouvir a voz do pai após comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Te faz se esconder atrás das folhas de figueira, atrás da religiosidade. Às vezes nós queremos falar da igreja A, da igreja B, da igreja C, falar que é religião, quando a religiosidade está na lente corrompida, está na visão corrompida, está no coração que se esconde, que não se sujeita em obediência. E você se esconde atrás das folhas de figueira, com medo, com vergonha. E na sua cabeça há sussurros dessa forma: se você falar aquilo que você pensa, você vai magoar ele. Se você falar o que aconteceu, ele não vai te amar mais. Se você disser os desejos do seu coração, ele vai te expor diante das outras pessoas e vai te condenar. Aqui não, Satanás. Aqui não. Aqui nós somos uma casa paterna de cuidado, de pureza, de destino. Eu sou prova viva disso. Às vezes quando eu sento com as jovens e falo pelos lugares que eu já passei, outrora, elas falam: não acredito. Eu falo: só estou aqui porque eu fui sustentada pela voz do meu pai, porque eu me sujeitei a ser cuidada, porque na correção eu não fiz bico, eu decidi obedecer e caminhar em obediência, em lealdade, sem exposição daquilo que é conversado em mesa, sem exposição da nudez. Sabe por que Cã foi amaldiçoado? Porque ele viu seu pai nu e falou assim: vem cá todo mundo, o pai está nu. Que ele viu Noé nu. Os seus irmãos, com íntima sabedoria, pegaram um tecido e foram de costas para não ver a nudez do seu pai, e o cobriram. Porque muitas vezes nós compactuamos com o pecado, nós abraçamos o pecado e não nos permitimos sermos corrigidos, sermos alinhados. Não entramos num lugar debaixo da figueira, que as nossas justificativas são tão plausíveis para nós, faz tanto sentido aqui dentro, mas que não conduz à vida, conduz à morte, por falta de sinceridade daquilo que possui o seu coração, por falta de sinceridade de se expor diante da cruz e crucificar os desejos e os impulsos da sua carne diante de um pai. As paixões que te tomam por possessão te fazem permanecer num lugar de escravidão, num lugar de medo, de insegurança. Aonde está pautado isso? Gálatas 4, 1-3. Fala que se o herdeiro, sendo menino, de nada difere de um escravo. Lembra que eu falei para vocês que nós somos formados à imagem e semelhança de Deus? De que nós nascemos como o primeiro homem, mas nós buscamos ser como o segundo homem, que é espírito vivificante e não alma vivente. Então nós somos herdeiros. Mas se nós formos meninos, de nada nós diferimos de um escravo, porque nos escondemos debaixo da figueira com medo e com vergonha do nosso pai. É como um camaleão que usa da camuflagem para se adequar ao ambiente. Só que a camuflagem do camaleão é para que ele se proteja e ele não seja uma presa fácil dos predadores que o querem levar à morte. Só que na orfandade, a camuflagem de alguém que está nesse lugar é para que ninguém veja o seu pecadinho de estimação. Nos camuflamos para não acessar a proteção contra os predadores da nossa fé. Até porque o pecado é um lugar de luxúria e traz prazer para a carne. Mas a fé é o que nos impulsiona. A fé é o que nos conecta. A fé é o que nos purifica, nos aponta a um desenho de plenitude e nos habilita para voar voos altos de influência da vida.
voz de um pai que olha assim: Paulo, vou falar Paulo, tá bom? Mas com muito respeito. Não vai nessa direção. Começa a caminhar por aqui. Aqui você está tendo resultado. Mas se você for por aqui, você vai encontrar favor de Deus. Aí o Paulo fala: isso é a fé na minha vida. Ele não quer me ver trilhar caminhos de mal, ele quer me ver trilhar caminhos de bem. Porque o amor não suspeita mal. O amor não suspeita o mal. E o Paulo diz: eu sou filho. Eu vou pelo caminho que está me ativando fé. E a fé conecta, purifica, nos aponta um desenho de plenitude. E a camuflagem, através da fé, é para revelar. Não é a camuflagem do camaleão, tá? É através da camuflagem da fé. É para revelar às pessoas que o pecado é banal, que as paixões terrenas estão fadadas à morte, mas que em Cristo, através da fé, através da paternidade, nós somos reconectados ao nosso desenho original, perdido outrora no jardim. Sabe o que é? Miqueias é advogado, vou usar Miqueias agora. Tem um colega que trabalha com ele que também é advogado. Só que ele é corrupto, colega. Miqueias não vai condenar o colega. Ele vai conseguir sendo íntegro, porque ele revela a fé que ele tem. Não é o que ele fala sobre o colega dele, mas é a conduta dele diante das pessoas. É a conduta do Miqueias quando ele atende um cliente e ele vai até o fim do processo e ele vence porque a fé o faz vencer. E ele celebra em Deus e ele segue sendo obediente mesmo em meio ao processo. Porque os processos que nós passamos nas nossas vidas muitas vezes são de dor, mas o processo é o que revela caráter. É o processo que forma caráter. Então a construção correta, genuína, no fundamento correto que o Miqueias está construindo dentro da advocacia, vai revelar, sem nem ele precisar falar da vida do outro, sem nem ele precisar colocar a mão no outro, quão errado está. É como um prédio. Quando você começa a construir um prédio certo do lado de um que está torto, você denuncia. Então a sua vida é o que denuncia aquilo que está torto. Quando você caminha por fé, quando você caminha debaixo da voz de um pai, então a fé te camufla nos lugares que você está. Você não é corrompido. Aleluia. Ah, mas eu não tive pai, eu não tive mãe para me ensinar a respeito disso. Eu tinha pai. Mas quando eu cheguei a essa casa, eu fui conectada aos pais de destino deste lugar. Eu era uma menina órfã de pais vivos. Eu cria num Deus que estava distante, que quando eu pecasse estava pronto com um cajado na mão para dar na minha cabeça, para me fazer sofrer. Quando Deus me falou: não, filha, eu te formei à minha imagem e semelhança. Sabe esses sofismas que estão na sua mente, falando que as pessoas suspeitam mal de você, só existe aí. Sabe o medo, a insegurança que você carrega por conta dos traumas que você passou? Só existe aí. Eu sou um Deus Pai, um Deus de amor, um Deus que conecta, um Deus que ativa, um Deus que impulsiona, um Deus que cura, um Deus que liberta. Mesmo se você não teve pais naturais que te pudesse dar destino como Jesus teve, Ele veio para nos apontar um modelo sem falhas. E um pai, irmão, só é pai porque se sujeitou a ser filho. Um pai só é pai porque se sujeitou a ser filho. É um ambiente de pureza geracional. E antes de chegar aqui, o Espírito Santo mandou escrever umas coisas aqui também para falar a respeito de um pai que só é pai porque se sujeita a ser filho. Pais genuínos buscam orientação a respeito dos fundamentos do reino de Deus.
para educar os seus filhos. Se você tem filho, é com você. Porque filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor. Que Ele mesmo nos confia para formá-los à medida e à estatura de Cristo. São presentes que Ele nos dá. Todas as coisas estão convergidas nele. 1 Colossenses. Sendo assim, o marido da minha filha está nele. A minha filha de 7 anos me pergunta se eu conheço o marido dela. E eu falo que sim. Sabe por quê? Eu fui formada à imagem e semelhança de Deus. Colossenses 1 diz que todas as coisas estão convergidas em Cristo. Então, se eu estou formando Cristo na minha filha, colocando os fundamentos corretos na vida dela, eu conheço sim o marido dela. E no tempo certo, Deus vai conectá-lo à história dela e um propósito vai ser edificado. E você vai entender. Todas as coisas estão convergidas nele. Sendo assim, o marido da minha filha está nele. Eu não negocio fundamentos dentro da minha casa. Aquele bonitinho, cheirosinho, direitinho, mas de acordo com o sistema mundano. De acordo com o sistema mundano. Agora para os pais de meninos, aquela bonitinha, arrumadinha, cheirosinha, mas de acordo com o sistema mundano. Não foi formada em Cristo. Carente com carente vai produzir o quê? Orfandade com orfandade vai produzir o quê? Se permita ser formado primeiro. Corte é fundamento tanto quanto dízimo, oferta e primícia. Corte é fundamento tanto quanto paternidade. E o nosso coração dói. O nosso coração se rasga para ensinar fundamentos. Porque o Senhor disse, nada nesse mundo pode ser superior à palavra. Preguem em tempo e afora de tempo. É o Espírito Santo quem conduz. É a fé que conecta. Eu gero Cristo nos meus filhos, para que Cristo o conecte ao seu propósito. Casamento é propósito. E filhos serão pais e não órfãos, à medida que forem formados no fundamento correto. Cristo, a esperança da glória em nós, em todas as áreas das nossas vidas. Lembra da história do Miqueias? Ele é a esperança da glória na advocacia, porque Cristo vive na vida dele, é expressivo no trabalho dele. Por que não nos relacionamentos? Por que não nos fundamentos? Deus não nos disse que Cristo seria formado em nós apenas na religião. Cristo seria formado em nós para que Ele fosse visto em todas as áreas das nossas vidas. E é por isso que a fé conecta. Ouvir pessoas maduras ativa a fé. E a fé nos posiciona no fundamento. E o fundamento sólido, edificado, alcança e revela a glória de Deus, o favor de Deus sobre você. A terra se move para te servir. A terra se move para te servir. Não se preocupa não, Josafá. Permanece em pureza. Eu sabia que Deus queria falar com você, mas eu não estava entendendo. Permanece em pureza. Sabe por quê? A terra vai se mover para te servir. A terra vai se mover para te servir. Guarda isso. Pai, mãe, você que está aqui, não pare de falar de Cristo. Não pare de fundamentar Cristo. Não negocie os fundamentos, porque a terra vai se mover para servir a sua geração. Aleluia! Hebreus 11 fala assim: a fé é a certeza de que nós haveremos de receber o que esperamos. Meninas, sabem as cartinhas que vocês fizeram? Falando como você quer o seu marido? Isso é fé. É a prova daquilo que você não pode ver, mas você espera. E Deus diz, Hebreus 11, 2: porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho.
Pela fé, nós compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o de Caim. Mais excelente do que o de Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que aprovou suas ofertas. Qual é a oferta que você está oferecendo a Deus? Qual é a oferta que a sua fé está revelando? Qual é a oferta que a sua fé está expressando no seu trabalho, nos seus relacionamentos? No verso 6 diz: em verdade, sem fé, sem ouvir um pai, é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. A sua recompensa não vem da terra, a sua recompensa vem do céu. Por isso que quando você permanece em pureza, a terra se move em seu favor, porque aquele que disse haja, aconteceu, e o firmamento foi dividido, e os céus existiram, e a terra passou a existir. Ele disse haja. Aleluia. Sabe, irmãos, os nossos relacionamentos devem ser por propósito. E propósito não é aquilo que me traz benefício próprio. Só sou amiga do Tiago e da Adri porque eles me chamam para tomar café na casa deles. A minha amizade vale um café? A amizade deles para mim vale um café? Isso não é propósito. Ah, Maria não me chama mais para ir na casa dela. Vou ser amiga só da Joana porque ela me chama. E a Joana, ela vai em todos os cultos, mas a Maria só vai de quarta e domingo. Então ela não está na raiz de Cristo, né? Justiça própria, trapo de imundícia, fica medindo o outro e não olha para dentro de si. Carência. E isso não é propósito. Essa movimentação é de alguém que busca nas suas amizades benefício próprio. E quando não possui aquilo que quer, usa de justiça própria para resolver as suas situações mal resolvidas internamente. E tenta buscar nas pessoas o suprimento de uma carência, uma fuga daquilo que você só vai encontrar em Cristo através da paternidade. O sistema de governo de Deus sem falhas. Governar é sujeitar. A sujeição do coração te conduz à habilitação. Então quer dizer que você não pode ir na casa da Adri e do Tiago tomar café? Não. Mas não é isso que confirma o nosso relacionamento. O nosso relacionamento é através da fé e não através da afinidade. Então se eu for tomar um café na casa dele e eu não chamar ele para tomar um café na minha, tá tudo bem. Está tudo certo, porque nós não nos movemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que nós cremos. Aleluia. Jesus, ele se sujeitou em tudo. Fala assim, tudo. Não, mais alto. Tudo. José, um filho carrega o coração do pai, porque ele caminha em obediência a tudo. A fé conecta a amizade. Eu perdi tantos amigos, eu também. Eu achava que era amigo. Mas a fé me conectou a amigos que são mais chegados que irmãos. Eu não vou na casa da Paty direto, mas eu amo a Paty tanto quanto eu amo a minha irmã sanguínea. Eu não estou na casa da Elisângela direto, mas ela me conhece tanto no espírito, que nós travamos batalhas juntas e lá mesmo nós vencemos. A fé conecta a amizade. A fé conecta a esposa. A fé conecta o marido. Meu marido está devagar.
permanece você em fé. Deixa Cristo ser formado em você. Sujeita o seu coração, porque todas as coisas, Colossenses 1, todas as coisas vão ser convergidas em Cristo. À medida que você sujeitar o seu coração, Cristo vai ser visível e expressivo na sua vida. E lembra que a terra vai responder em seu favor? Então o seu marido vai querer essa vida que você carrega. A sua esposa vai querer essa vida que você carrega. Ah, mas o meu marido não chegou ainda. Ah, mas a minha esposa não chegou ainda. A fé conecta. A fé ativa. A fé alcança. A fé conecta o trabalho. Não anda ansioso pela promoção. A fé conecta o trabalho, a vaga de emprego, o crescimento da sua empresa. Sabe qual que é o problema? A gente busca o emprego, né? A gente quer ser, muitas vezes, como é que fala? Elevado de cargo na empresa? Promovido. Aí a gente é promovido, a gente acha o emprego. Aí na semana começa, ai, tô cansada, não vou na igreja. Orei para Deus, pedi, clamei, ouvi uma direção, em fé me posicionei. Mas no processo não continua. No processo não permanece. Caminhar em fé é em tudo. Porque lembra que aquilo que apraz a carne é a luxúria. E pecado para Deus continua sendo pecado. Meu irmão, não seja ofendido na sua mente, tá? Eu não estou falando que você tem que estar aqui todos os dias, não. Eu estou falando quando nós negociamos com a carne, quando nós negociamos com a luxúria, e esquecemos de quem abriu a porta de emprego para nós pela fé. Não é para que você se ofenda. A fé traz o crescimento da sua empresa. Só o Marisvaldo quer crescimento na empresa dele? A fé traz crescimento sobre a sua empresa. Aleluia. Te conduz a um lugar de vida e de vida em abundância. Ouvir um pai te faz vestir a camisa. Você faz assim, ó. Sabe quando seu time ganha, que você vibra e que você pula? Ouvir um pai é você vestir a camisa e falar, é comigo. Caminhar na mesma visão é permitir que as lentes sejam trocadas. Desculpa, sem isso aqui eu não enxergo, mas é uma tipificação. As lentes sejam trocadas. Joga fora a lente que te corrompe. Joga fora a lente que te fala que um pai pensa mal ao seu respeito, suspeita mal ao seu respeito. Porque o encargo de um pai é dar destino a uma geração. Isso é um encargo. Isso tem um peso de glória. Ouvir um pai é você abraçar a palavra recebida, mesmo que ofenda a sua mente humana. Você sabe que a obediência vai te conduzir a um lugar de ser pleno. Meu Deus. Você caminha sob a mesma palavra. É para edificar a geração. Nós vamos falar de pureza sim. É caminhar sobre a mesma palavra. Viver sobre os mesmos fundamentos. Paternidade, intercessão, oração, proclamação, corte, dízimo, primícia, oferta. Caminhar sobre o mesmo fundamento. Por isso que governar é para os filhos. Governar é trilhar um caminho de nobreza. Nós recebemos uma palavra de nobreza domingo passado. Se você não estava aqui, acesse no YouTube. Pastor Kleber ministrou sobre nós uma palavra tremenda. Governar é trilhar um caminho de nobreza. Um pai te conduz a um lugar de nobreza. De nobreza. Através da vida e do caminhar de Jesus e José, nós aprendemos que devemos treinar os nossos ouvidos para ouvir a voz de um homem de Deus. E Deus nos dará os recursos para superar as nossas fraquezas, a partir do momento em que nós nos sujeitarmos a esse ambiente de pureza e de direção. Tá doendo,
Está doendo aqui. Está ofendendo a minha mente. Está confrontando alguns comportamentos que eu tenho tido nos últimos tempos. Treine os seus ouvidos para ouvir a voz de um pai. Samuel, Deus chamou Samuel. Para quem que ele foi? Para Eli. Sabe por quê? Porque o pai que ele conhecia, a voz que ele conhecia era Eli. Só que Eli disse assim: filho, Deus está te chamando. Então é um processo de formação da maturidade de Cristo na minha e na sua vida. Mas não existe crescimento e maturidade sem sujeição a ouvir a voz de um pai. Então vai ofender a mente, sim, porque vai crucificar a semente de Adão que está tentando corromper o seu coração. Aleluia. Uma criança, quando ela nasce, ela come e se alimenta daquilo que o seu pai te oferece. O Davizinho nasceu agora. Ele só pode comer se a Dani pegar ele no colo e colocar ele no seio. Jesus se sujeitou a isso, a comer a comida que o seu pai lhe oferecia. Quantas vezes nós temos mesa farta? Ah, Espírito Santo. Quantas vezes nós temos alimento genuíno e puro e vamos buscar fora aquilo que nós temos dentro? Ficamos doentes, apáticos. Não conseguimos nem orar. Nem a adoração sai mais. Porque os dons que o Espírito confiou nós engavetamos. Porque paramos de ouvir a voz de um pai. Um bebê não tem entendimento para autonutrição por si mesmo. Eu digo até uma criança, porque a minha filha tem 7 anos. E nós selecionamos a alimentação dela. Ela não tem entendimento do que é nutrição ainda. Mas a Bíblia diz que até que todas as coisas se converjam a Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Tiago 4. NVI, Mari. Leia comigo. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam. Lembram da semente de Satanás que inveja a imagem e semelhança de Deus? Mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Ah, mas eu estou pedindo para Deus, para que Ele me dê uma promoção, mas eu não honro com o dízimo, oferta e primícia. Eu estou pedindo para Deus, para que Ele abençoe a minha empresa, mas eu não respondo a Ele com aquilo que Ele mesmo me confia. Eu estou pedindo para Deus que Ele me dê um marido, mas eu peço para Ele no lugar errado. Deus falou que não vai dar se a gente pedir? Não. Ele disse que nós pedimos por motivos errados, para gastar em nossos próprios prazeres. Verso 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele tem ciúmes de mim e de você. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus.
resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O invejoso vai fugir de você. Na medida que você se sujeitar ao Senhor, se sujeitar a esse desenho de Deus, a esse sistema de governo, ele vai fugir, porque você está sobre ele. Verso 8: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Nós nos alegramos muito quando Deus diz que vai nos exaltar. Mas Deus só exalta aquele que se arrepende da semente corrompida. Deus só exalta aquele que se humilha diante dele e fala: Senhor, eu errei. Eu errei, mas eu sei que o seu Espírito tem ciúmes de mim. Eu te peço perdão, porque eu sei que o desenho que você tem para mim é muito maior. É muito além do que a luxúria que os meus olhos estão vendo, estão contemplando, querem acessar. E Cristo começa a se mover dentro de você. Cristo começa a ser visível na sua movimentação. A graça que nós recebemos de Cristo através do arrependimento é o DNA dessa nova vida. Lembra? Feitos à imagem de Deus. Semelhantes, idênticos a essa nova vida, a esse novo DNA do Espírito vivificante que habita aqui, ó. Faz assim, é aqui, ó. Bate no peito, é em você mesmo, é aqui. A graça que nós recebemos de Cristo através do arrependimento é esse DNA que passa a correr nas nossas veias. É esse DNA que passa a te dar autoridade nas regiões celestiais. Quando você dobra os seus joelhos para orar pelo seu marido, para orar pela sua esposa, para mudar a realidade da onde você está inserido. Maria, ela recebeu essa nova vida no seu ventre. Ela recebeu essa nova vida. José, ele recebeu habilitação para conduzir Jesus. E nós precisamos nos arrepender genuinamente dos nossos comportamentos, baseados na raiz errada, na semente errada. Precisamos acessar a graça que o Senhor nos disponibiliza e alinhar a nossa conduta, nos posicionar de verdade nesse lugar de filhos. Nós não somos hipócritas. Nós não falamos ao mundo que somos filhos de Deus da boca para fora. Porque quando estamos apartados da vida Zoe, que é a vida de Deus, nós não possuímos a vida. Não possuímos. A vida de Cristo, ela é incompatível com uma mente natural. Até porque a fé é trazer à existência as coisas que não são, como se já existissem. Tudo que eu, Daiane, perdi na minha vida, eu perderia novamente para ganhar a Cristo. Tudo que eu renunciei, eu renunciaria novamente para ganhar a Cristo. Tudo que eu ofertei fora da moeda monetária, eu ofertaria de novo para ganhar a Cristo. Tudo que eu coloquei no gasofilácio, tudo que eu confiei honrando a vida de pessoas que gastaram tempo comigo, que dedicaram as suas vidas para formar a minha história, para me conectar ao desenho original em Deus, eu entregaria novamente para ganhar a Cristo. Tudo. Eu falo como Paulo, eu considero como perda
para ganhar a vida de Cristo em mim, na minha vida, na minha história e na minha linhagem geracional. A libertação, ela não começa com uma imposição de mãos, não, mas com um posicionamento. A libertação, ela começa com um posicionamento. Não começa com uma imposição de mãos, com uma profecia. Começa com um posicionamento de um coração sujeito a ouvir a voz de um pai, a ser ativado em fé, com um coração rendido diante do Senhor. Governo fala de amadurecimento, e não existe amadurecimento sem relacionamento. Não existe. Sabe por que não existe? O que seria de nós, né, Tiago, se o relacionamento não tivesse nos formado? A Gabi não está aqui, nem a Lê. O que seria de nós, Micaia, se o relacionamento não tivesse nos formado? O que seria de nós, pastor Paulo? O que seria de nós, Max, Marisvaldo? São os que estão há muito tempo conosco, que conhecem a minha história, que me viram ser formada, que sabem que eu não estou falando aquilo que eu fui buscar em revistinhas. Governo fala de amadurecimento, e não existe amadurecimento sem relacionamento. As nossas relações formam os nossos hábitos. Para quem nós temos falado? Com quem você compartilha os nós que aparecem muitas vezes no dia mal na sua garganta? Com quem você compartilha as suas inseguranças? 2 Coríntios 15, Paulo fala um pouco sobre o coração de um pai. Um pai não é um super-homem, não é um homem de ferro, mas uma pessoa aprovada e aprovada por Deus por se sujeitar a ser filho, que não prega a si mesmo, mas prega a Cristo. São pressionados, mas não desanimam. Eles ficam perplexos com as situações, mas não se desesperam, porque sabem aonde depositar a sua confiança. São perseguidos, mas jamais abandonados, porque pais genuínos geram filhos de propósito e nunca estão sozinhos. Não é a geografia que diz se estamos perto ou não, é o quanto o nosso coração está sujeito. Não é uma palavrinha de ai que linda, maravilhosa, cheirosa, não. É além disso. Trazem sempre em seus corpos o morrer de Jesus. Quantas vezes eu vi no meu pai o morrer de Jesus? Quantas vezes? Para servir os seus filhos, para que Cristo fosse servido, para que Cristo fosse visto na vida deles. Quantas vezes? Não escondem a sua humanidade, mas revelam como crucificar os anseios da carne, para que Cristo seja formado em nós. A religião que nos ensina que os nossos líderes, os nossos pastores são super-homens, são a quarta pessoa da Trindade. Mas Jesus se sujeitou a José. Aleluia. 2 Coríntios 4:15. Aleluia. Acho que agora é King James. Me perdoa, tá, gente? Da próxima vez eu faço um só de uma versão só. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todo sofrimento. Assim nós fixamos, olha o ajuste da visão, os nossos olhos não naquilo que eu vejo,
mais naquilo que não se vê, porque o que se vê é transitório, está fadado ao tempo, mas aquilo que não se vê é eterno, é fundamento, não passa, é geracional. Nós somos formados por relacionamentos, e o propósito de um pai é levar os filhos a se reconectarem com o seu desenho no Senhor. Jesus, ao amadurecer como filho, foi habilitado a formar os 12. Ele não foi com 12 anos, né? Mas quando chegou o tempo, a terra se moveu em favor dele, e o Espírito Santo veio sobre ele, e uma voz do céu disse: esse é o meu filho, em quem muito me agrado. E a terra se moveu em favor de Jesus. Aleluia. Ele foi habilitado a formar os 12. E olha que eles deram trabalho. Olha que eu dei trabalho, hein? Você deve estar pensando aí também. Mas no final ele disse assim para o pai: ó, todos aqueles que você me entregou, eu não permiti que nenhum se perdesse. Esse é o sistema de governo de Deus. Aquilo que Jesus se permitiu ser formado, ele repartiu para os 12. Olha aqui nós. Olha a igreja de Cristo aqui. Isso aqui é uma parcela pequenininha do todo. No mundo inteiro tem irmãos e irmãs que compartilham daquilo que nós vivenciamos aqui. Esse é o sistema de governo de Deus sem falha. Mas cabe, irmãos, a nós nos compromissarmos com o nosso papel na história. Qual que é o seu papel na história? Vamos mudar o mundo? Vamos fazer a terra ser subjugada? Aleluia. Se eu fosse você, eu falava: é comigo. É comigo, Deus. Vamos transformar uma sociedade órfã e carente, dizer ao mundo que existe um Deus Pai. Existe um Deus Pai. Aleluia. Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam. É um convite. Se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. É isso que a gente está fazendo aqui. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós temos um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem toda a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. O relacionamento forma, o relacionamento amadurece, o relacionamento não suspeita o mal, porque nós somos partes de um mesmo corpo e estamos ligados uns aos outros. Jesus tinha 12 e esse número se multiplicou sobrenaturalmente sobre toda a face da terra. E eu quero te convidar nessa noite a se permitir ser moldado pelo Espírito no seu interior. Abaixe as luzes, Mari, por favor. Feche os seus olhos no seu lugar. Eu quero te convidar a se permitir ser moldado pelo Espírito no seu interior. Hoje é uma noite de redenção, de arrependimento genuíno. Eu pedi para baixar as luzes e para que você fechasse os olhos, para que você não se sinta envergonhado, para que você não se sinta com medo, para que você não se sinta inseguro em falar com seu pai, em falar para aquele que sente ciúmes de você tudo que está no seu coração, tudo aquilo que está na sua mente, que está no seu interior.
Então feche os seus olhos. É uma noite de arrependimento genuíno, mas é uma noite de reconexão. É uma noite de reconexão. Se outrora você se divorciou do desenho de Deus para a sua vida, a moto me atrapalhou. Se você outrora se divorciou do desenho de Deus para a sua vida, Ele te chama mais uma vez. E Ele diz que Ele não assinou um documento de divórcio com você, não. E tem mais. O que te escravizava no medo, na ansiedade, te aprisionando como escravo, Ele te libera. O teu Pai te libera. Ele assinou a carta de alforria com o seu próprio sangue. Você não é mais escravo. O amor que Ele deposita sobre a sua vida hoje, sobre a sua história, lança fora o medo, lança fora a insegurança, lança fora a angústia. E a carta de alforria foi assinada com o sangue do seu filho. Ele te chama para sair da camuflagem, aonde você se escondeu. Ele te chama pelo nome, te chama para adentrar nessa realidade de amor, nessa realidade de graça. Acesse, existe um peso de glória nesse ambiente. Se posicione e veja a sua história mudar completamente por causa desse amor. Amor que não julga, amor que não condena, amor que é justo, que te inclui na filiação, que nos inclui na filiação, na intimidade com o Pai. Há um rio, há um bálsamo de cura nesse lugar, aonde os que se permitirem serem lavados pelo Espírito, escute isso, vão viver algo inédito. A história nunca viu o que Deus está produzindo na sua vida, nunca visto antes na sua linhagem. Ninguém nunca viu na sua família aquilo que Deus vai fazer em você, a partir da fé, a partir do Espírito, através desse sistema de governo que é a paternidade. Deus forja pais de destino para gerar filhos de destino. E se você crê nisso, de fato, existe um rio neste lugar, existe um bálsamo no reino do Espírito. E como eu falei, libertação não vem por imposição de mãos, mas por posicionamento. Se essa palavra falou com você, é a hora de você falar: é comigo, e dar um passo à frente. Ninguém está aqui para pensar mal de você, ninguém está aqui para te julgar. Então, se é com você, vem para frente. Deixa o Espírito Santo se mover. Ele me fez a sua imagem, soprou em mim a sua vida, o seu Espírito. Se quiser se ajoelhar, deitar no chão, deixa o Espírito Santo conduzir. E o seu poder se aperfeiçoa enquanto eu me rendo. Eu me torno mais um filho disposto a entregar meu coração, minha vida eu deixei. O seu sonho é o meu também.
sonho é o meu também. Fale com Ele com as suas palavras. Ore no seu interior. Conte para Ele. O rio quando ele passa, ele leva toda a camuflagem. O rio quando ele passa, ele leva toda a semente equivocada. Sabe o perdão que você precisa pedir para alguém? Ele vai te dar coragem para perdoar. Ele vai te dar coragem para perdoar. Você que está no seu lugar e o Senhor falou com você, o Senhor me mostra, tem pessoas que estão com pedras nos pés. E Ele diz: levante-se e rompa. Levante-se e rompa. Talvez não faça sentido para sua mente natural, mas o seu espírito recebeu. A palavra, ela nunca volta vazia. Ela nunca volta vazia. Fale com as suas palavras. O rio está fluindo. Existe um bálsamo de cura. Deus, Ele vai te dar o que você precisa fazer nos próximos dias. Talvez vai ser sentar com teu pai. Talvez vai ser sentar com aquele que te dá direção, com aquele que te dá destino. Talvez vai ser sentar com seu marido, com a sua esposa. Talvez vai ter que voltar em lugares a qual você abriu portais nas regiões celestiais e deu legalidade para que Satanás conduzisse a sua história. Mas o rio está levando tudo isso. E o Senhor, Ele está te dando estratégia para você conduzir a sua vida. Você era um espectador. Deus te faz agora um autor. Porque Cristo está operante sobre a sua mente. Eu vejo anjos ministradores. Nós não vamos colocar as mãos. Eu vejo anjos ministradores. É uma operação no Espírito. Você achou que você perdeu a sua coroa de filho. O Senhor está te reposicionando. Eu vejo nitidamente com os meus olhos anjos ministradores sobre a cabeça de cada um. Existe uma renovação no entendimento, uma implosão de dentro para fora. Vocês não serão recebedores de informação. Vocês serão aqueles que carregarão a vida. Vocês serão resposta para os lugares que o Senhor tem colocado vocês, em todas as áreas. Eu não sou um pai parcial, eu sou um Deus de completude. E aquilo que eu comecei através de você, eu vou continuar. Eu vou fazer, diz o Senhor. Xerecarabassora macheia narabalabachê.
até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor. Não há medo em teu amor. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente me envolves em quem tu Você, mulher que está aqui na frente, abrace outra mulher. Você, homem que está aqui na frente, também abrace outro homem. Nós não somos ninguém sem um relacionamento. Abrace alguém que está perto de você. Vem cá, Jefferson, ó. Abraço de outro aqui. Se abrace. Existe uma vida sendo impartida, uma vida sendo compartilhada. Chorabassore candarabalabachê. Oh! Xerabassore calabarabassora mandarabachê. Kyomanassore candarabachê anarabarabá. Você que está sentado, erga suas mãos e cante essa canção. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão. assim como nenhum outro. Violentamente em quem tu és. Teu
Aplauda ao Senhor. Aleluia. Ele é o único digno da nossa adoração. De um pai, de um irmão, uma garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente Persegues e me abraça, envolve em quem tu és. Aleluia. Espírito Santo, obrigado. A glória, Senhor, é sua. O louvor é seu. A operação é sua. O Senhor é quem opera tudo em todos. Ah, Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala. O Senhor nos conduz. Ah, obrigado porque o Senhor nos reconecta. Nos reconecta à nossa origem e ao nosso destino, que é o Senhor. Aleluia. Erga suas mãos onde você está. Que o grande amor de Deus, a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você, hoje e sempre. Amém. Aplauda ao Senhor.